hoje você vai aprender, hoje você vai ficar em choque. Eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo nos grupos de família. Eu estou trazendo aqui um discurso com embasamento científico, com endosso científico, para comprovar para vocês o estado deplorável da sanidade mental, não humana, mas dos brasileiros. Peço que compartilhe esse vídeo o máximo possível para as pessoas poderem saber a verdade. E, por favor, fique até o final desse vídeo, para você entender toda a narrativa desse vídeo e para você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Não, meu irmão, não é marketing barato, não é tome banho gelado, corra 5 km, esquece isso. Por favor, entenda, é sério, o assunto é sério, muito sério. Se você não assistiu até o final, você pode ser uma dessas pessoas da estatística. É extremamente importante. Primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar essa entrevista para rodar. Eu não posso rodar ela direto, né, porque você sabe que tem direitos autorais, então eu vou rodar ela picada aqui para vocês. Meu, olha o nível dessa entrevista. Olha o nível dessa entrevista, tá? Eu vou colocar aqui, esse volume está no alto, o volume mais alto possível. Vamos lá, olha só. Vou dar um play aqui, ó. Olha só. Nós temos um país extremamente burro. Burro mesmo. Burro e letrado. Olha só, nós temos um país burro mesmo, iletrado. Sabe quem falava isso há quase 15 anos atrás? Doutor Enéas Carneiro. Doutor Enéas Carneiro, ele fez duas acusações perante a intelectualidade do brasileiro. Primeiro, questionaram o doutor Enéas sobre se Lula ele seria um bom presidente ou não. E o doutor Enéas falou, pelo amor de Deus, né? Ele falou assim, o Lula não tem o mínimo de arrumação cromossomial, né, para que ele possa exercer esse cargo público tão importante. E a segunda coisa que ele falou assim, no Senado brasileiro, deputados e senadores, a grande maioria são pessoas analfabetos funcionais, que refletem o analfabetismo do brasileiro. Doutor Enéas Carneiro, 15 anos atrás. Vamos acompanhar a narrativa desse médico agora, tá? Lembrando que ele está falando do Brasil, né? Agora, olha o que ele vai falar. 1 de cada 3 brasileiros. De cada 3 brasileiros não sabe interpretar um texto escrito. 1 de cada 3 brasileiros não sabe interpretar um texto escrito. O que é isso? É um analfabetismo funcional. O que é um analfabetismo funcional? Você sabe ler, você sabe escrever, mas você não entende nem o que você está lendo. Então você pega uma folha, né, e coloca na folha assim. Vou dar um exemplo para você. Nessa folha, Joãozinho foi comprar uma batata para a mãe. Aí ele pagou 15 reais. Depois Joãozinho sofreu não sei o que, um acidente. A mãe foi no hospital, foi lá e resgatou Joãozinho e a batata. Aí você vai lá, coloca um texto simples desse. Uma folha A4, Arial 12. Bota para o aluno ler. No final, Joãozinho voltou para casa com a batata e a mãe. Aí você pergunta para o aluno assim, o que você leu? O que você leu? Ah, não sei. Ah, acho que era Joãozinho, né? E o pé de feijão. Acho que era João. A pessoa leu o texto, mas não tem cognição o suficiente para entender o que leu. Ou seja, a página que a pessoa leu, ela simplesmente não consegue memorizar, ela não consegue entender. O método de educação brasileira é um método silábico. É o pior método possível. É mais fácil você aprender a ler e escrever num prostíbulo do que o método silábico. O método fônico eu ensino para os meus filhos, eu treino meus filhos para ser gênio. É o melhor método que existe. No mundo inteiro se utiliza o método fônico. No Brasil, o método silábico. Sabe o que é o método silábico? Vou dar exemplo para você aqui, que é o método silábico. Joãozinho foi à praia comprar um picolé. Porque a pessoa vai ler picolé, ela não lê picolé, ela lê picolé. Aí fica assim, Joãozinho foi à praia para comprar um picolé. Chegando lá, e aí a pessoa não consegue aprender.
Porque ela não consegue entender a palavra, ela entende a sílaba. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma taxa. Como é que é o método silábico que ensina para os seus filhos nas escolas? A gente tem uma taxa. Como é que você quer que as pessoas aprendam a ler assim, campeão? Como? Se você está utilizando o método silábico, que é o pior método que existe, criado exclusivamente por Paulo Coelho para deixar seu filho burro, como é que você quer mesmo? Paulo Coelho não, peço mil perdões, tá? Paulo Coelho não chegaria ao ápice de fazer tantas coisas ruins, né? O método silábico foi criado, né, justamente no meio acadêmico para tornar o seu filho profundamente dependente e ignorante do sistema. Burro o suficiente para não questionar as decisões do Estado, burro o suficiente para não incomodar o Estado, mas inteligente o suficiente para se tornar uma formiga operária. Esse é o método silábico. O método fônico, você não associa as sílabas, mas você associa o som de cada palavra. Por exemplo, João é o nome, Joãozinho é um diminutivo do nome. Foi é uma ação que foi realizada, ok? A praia, no caso, uma ação que aconteceu no passado. A praia é um lugar onde tem areia e sol. Joãozinho foi à praia. Então, o método fônico, você praticamente... Por isso que eu amo estudar. O método fônico, meu irmão, ele te faz com que você entenda a lógica do texto. E não, Joãozinho foi à praia. Outra coisa importante. Olha como é que a educação brasileira é uma bosta. No Brasil, os alunos vão para a escola de manhã. Em alguns países também, os alunos vão para a escola de manhã. O adolescente, isso aí, meu irmão, é um dado de Harvard, ok? O neurocientista e médico Matthew Walker, ok? O nome dele em inglês, é um inglês britânico, Matthew Walker. Ele tem PhD, estudou e lecionou sobre o cérebro humano por mais de 40 anos. Deu palestras no mundo inteiro, escreveu um dos maiores best-sellers do mundo, Por que Nós Dormimos, a Nova Ciência do Sono e do Sonho, ok? É um dos caras assim, que teve na lista de ganhadores do prêmio Nobel. Esse cara, ele denunciou o método educacional dos países como o Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos também as pessoas são burras lá. Sabe por quê? Porque o adolescente, o ritmo, eu vou falar no linguajar comum, o ciclo circadiano, que é o período onde você vai dormir para você ter o sono reparador, tá? Rapid Eye Movement e No Rapid Eye Movement, tá? O ciclo circadiano, ele é responsável por desenvolver o intelecto da criança, por reparar o seu corpo fisiológico. A coisa mais importante na sua vida é dormir, meu irmão, mas dormir bem. Sabe o que acontece? Sabe o que esse cara denunciou? Esse cara denunciou que o ritmo circadiano de um jovem, ele é defasado no fuso horário de uma pessoa adulta. Enquanto um adulto vai dormir, em média, nos Estados Unidos, por 9, 10 horas da noite, estourando 11, com consequências, o adolescente, o ritmo circadiano, ainda que ele esteja prostrado na cama, ele vai ter dificuldades para dormir. E aí ele vai dormir 1 hora da manhã. A mãe natureza, na verdade, é Deus, né? Criou essa disparidade no ciclo circadiano para forçar o adolescente, o jovem, a caminhar com as próprias pernas. Então o pai e a mãe estão dormindo, mas o jovem está acordado, para o jovem tomar nota e consequência dos seus próprios atos. Quando esse jovem alcança os seus 20 anos, o ciclo circadiano ele volta para o normal. Mas existe um período dos seus 14 anos até os seus 20 anos que instintivamente o jovem vai dormir mais tarde. E aí qual que é a consequência disso? Os jovens têm que acordar às 6 horas da manhã para ir para a aula. 6 horas da manhã. E aí você reduz o tempo que o jovem dorme,
O hormônio do crescimento, o jovem não consegue crescer, era para ter 1,87 m, o jovem tem 1,65 m. O jovem era para ter uma excelente saúde, tem resistência à insulina, diabetes tipo 2. O jovem tem problemas de memorização. Não, tudo que o professor escreve no quadro ele não consegue memorizar. Ele tem um déficit de atenção. No Brasil, mais de 80% dos alunos têm déficit de atenção. Porque dão aula de manhã e não dão aula à tarde. Porque o jovem deveria ser ministrado às aulas à tarde, por causa do ciclo circadiano. Ou seja, desde o período dos seus 12 anos em seguida, deveria ser ministrado aulas à tarde. Por quê? Porque o jovem tem que dormir mais tempo. O jovem precisa dormir 9 a 10 horas por dia para chegar a 8 horas em fase adulta. Mas o jovem precisa dormir mais tempo, que é o período que que o corpo está crescendo, que os anticorpos estão trabalhando. E aí, da aula de manhã, você corta todos os efeitos benéficos do sono. E aí o que acontece com o jovem? Chega na aula, tem déficit de atenção, tem uma porrada de problema, né? E aí começa aquela engrenagem da vida toda estragada. Então, quando tu pega alguns países sérios, como Suíça, as aulas são ministradas à tarde, não são ministradas de manhã, por causa do ciclo circadiano, do ritmo circadiano. Então, um país decente, os caras manjam que o jovem não consegue ter atenção de manhã. O Bozo, eu não posso falar o nome porque existe uma censura, o Bozo removeu o horário de verão no Brasil. Né? Aí você fala, isso não tem nada a ver. Tem a ver, porque o horário de verão você está adiantando o seu relógio 1 hora, você está acordando 1 hora mais cedo, você está deixando de dormir 1 hora. A consequência disso, que em apenas 2 meses, é como se você não tivesse dormido 2 dias. Você está aumentando o seu risco de ter hipertensão, diabetes, infartos, acidente vascular cerebral, só porque você alterou o fuso horário. Aí veio o painho, né, e voltou com o fuso horário, meu irmão. Quer ver mais a população se explodindo. É o governo da vingança. E aí, então, você já começa a ver o nível que é a coisa, a nível molecular. Você está percebendo que a educação brasileira é projetada para tornar os seus filhos burros. Já começa por aqui. Agora, vamos continuar a entrevista desse cara aqui. A gente tem uma taxa de 30% de analfabetismo funcional. 30%. O que é 30%? Licença poética, tá? Licença poética. 1 de cada 3 pessoas, que 33% é assim, mas 1 de cada 3 pessoas são assim, não conseguem interpretar textos. Brasileiros com mais de 15 anos de idade. Um finlandês lê 15, 18 livros por ano. Um finlandês lê entre 15 a 18 livros por ano. A notícia mais triste que eu tive na minha vida no período de 2023 foi que a leitura faliu. A leitura não tem mais loja no shopping. A leitura não tem mais loja no shopping. Hoje ela trabalha de forma digital. Um finlandês lê, em média, entre 15 a 18 livros por ano. Isso representa que em 10 anos o finlandês vai ter lido provavelmente entre 150 a 180 livros. Em 10 anos. 15 a 18 livros por ano. Sabe quanto livro que um brasileiro lê? 0,7. E sabe quais livros que o brasileiro lê? Isto é, Playboy, revista de carro. É isso aí, meu irmão. O brasileiro lê 0,7. Não chega a ler um livro por ano, meu irmão. Brasileiro. O finlandês lê 18. Então começa a coisa por aqui. Mas você pode não ler livros e se tornar inteligente. Você acha que pode. Você precisa de um livro. Então, por exemplo, vou dar exemplo para você, tá? Você quer formar em advocacia, quer cursar direito, você vai ter que ler muitos livros. Você quer fazer o curso de engenharia civil, você vai ter que ler livros de cálculo numérico. Você vai ter que ler livros sobre séries de Fourier. Você vai ter que estudar sobre o AutoCAD, é pré-requisito em escola, universidade acadêmica no Brasil. Você vai começar a ler. Então, na faculdade, para você ser alguma coisa, você precisa ler. Então, como é que você pode dizer que livro não importa? Pô, importa.
Cara, meus filhos... Cara, olha, deixa eu voltar o foco aqui. A partir de 1 ano e meio de idade, eu leio junto com eles. Eu compro livros bestas, livros cristãos. A, de Adão. B, de bola. C... Desde cedo eu estou ensinando. Um dos meus filhos, eu não gosto de ficar expondo a minha vida pessoal, acho que essa parte não se envolve na internet, chegou para mim hoje, falou assim: papai, eu quero estudar com você. Eu estava lendo um livro, hoje eu estou terminando de ler um livro sobre a ciência do sono, e ela ficou oriçada assim, vamos pegar um livro lá da Bíblia para você ler. Que letra que é essa? Ah, letra A, papai. Então assim, desde cedo, os meus filhos, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muitos filhos, vou dizer uma coisa para vocês, os meus filhos, eles vão ter sempre a lembrança do pai estudando. Eu trabalho, eu tenho roça, tenho que cuidar de animais, mas eu acordo de manhã e eu estudo. Às vezes eu estudo 1 a 2 horas de manhã. E eu estudo, faço questão de estudar na sala, para os meus filhos terem um exemplo do pai que estuda. E eu não estudo para faculdade, não estudo para curso superior, não, meu irmão. Eu estudo para ter conhecimento, para ter sabedoria. Vamos continuar aqui. O brasileiro lê 0,7. O QI médio da espécie humana é 90 a 100. O QI médio da espécie humana é 90 a 100. 90 a 100. O QI médio do brasileiro é 83. É aquilo que eu falei. O Richard Line, que conduziu o campo do quociente de inteligência no mundo inteiro, chegou à conclusão que o QI do brasileiro é 87, numa época que não existia nem rede social nem smartphone. Hoje, com o advento das redes sociais e do smartphone, o QI do brasileiro saiu de 87 para 83. Sabe qual é o argumento único e exclusivo de quem não tem inteligência? Violência. Exato. Exatamente. Quem não tem inteligência, não consegue dialogar, parte para a violência. Você pega um livro, Como Ganhar um Debate Sem Qualquer Argumento. Perdão, chutei aqui minha câmera. Como ganhar um debate sem qualquer argumento? É só você partir para a violência, para a ignorância. Começar a xingar as pessoas. Nós tivemos o debate do Paulo Cogos com o Nando Moura. Paulo Cogos só apresentou argumentos. O que o Nando Moura fez? Partiu para a ignorância. Uma pessoa que não tem inteligência parte para a ignorância. É simples assim, meu irmão. Simples assim. Se eu não consigo argumentar com você no mundo das ideias, de que maneira que eu tenho de me sobrepor a você? Não dá. E só lembrando de uma coisa. O QI de um chimpanzé, testes realizados em laboratório, chegou entre 92 a 95. O QI de um chimpanzé, dependendo do tipo de macaco, chega até 105. O QI média de um chimpanzé, de um macaco que você encontra na floresta amazônica, que nunca estudou, nunca leu um livro, é de 92. O QI média do brasileiro é 83. O que é média? O que é média? É a maioria dos brasileiros. O que é média? É o fator acima de 50%. Por exemplo, eu tenho 10 carros. Qual que é a média desses carros? É pelo menos 5. Eu tenho 10 laranjas. Qual que é a média dessas laranjas? É pelo menos 5. A média é como se eu pegasse o valor total e dividisse por 2. Nós temos média ponderada, média variável, nós temos vários outros parâmetros aí acadêmicos, mas eu não vou falar disso aqui, para não confundir a sua cabeça. Mas a média, quando a gente fala de média de brasileiro, a gente está falando de média variável. E essa média variável, ela é metade da população brasileira. Ou seja, se nós temos hoje, segundo dados do IBGE, 212 milhões de brasileiros, isso significa que 106 milhões de brasileiros possuem um QI inferior a de um macaco. Um macaco que nunca leu na vida, um macaco que está na floresta amazônica. Na violência física, vai ver os países que têm os maiores índices de homicídio. Em modo geral, os maiores índices de latrocínio. Vai lá para a Serra Leoa, vai olhar para o QI de Serra Leoa, vai ver. Exatamente isso. Quanto mais burro, mais ignorante, mais violento você se torna. Olha para o QI lá, vai para a Finlândia, vai para a Noruega, vai para o Japão, QI de 90 e tanto, e compara aqui com o índice de homicídio do Brasil, QI de 83. Entenda que o QI de 83 significa que você é incapaz de entrar no exército americano.
Olha só, o QI de 83, que é a média dos brasileiros, né, você é incapaz de entrar no exército americano. Você não serve para ser soldado do exército americano. O exército americano exige que o cara tenha um QI no mínimo de 85. Ou seja, se o exército americano, para você poder entrar no exército nos Estados Unidos, de cada 300, se você estiver ouvindo um choro, meus filhos estão chorando. Então, por favor, quem tem muitos filhos sabe muito bem como é que é isso, né? É um processo natural, né? Só quem é mãe de pet que não vai conhecer, mas quem é mãe de filho sabe. O que acontece? Olha só, o exército americano nos Estados Unidos, de cada 200 pessoas, uma pessoa serve o exército americano. A média é mais ou menos essa. Eu não sei como é que está hoje, mas a média de 2017 era essa. De cada 200, um serviu ao exército americano. O que acontece? Para você entrar no exército americano, você vai fazer um teste. Um teste físico, um teste intelectual. Você só entra no exército americano se você tiver um QI acima de 85. Se você tiver um QI abaixo de 85, você não pode entrar no exército americano. Qual que é a média do QI do brasileiro? 83. Ou seja, o brasileiro, a maioria dos brasileiros são incapazes de servir no exército americano, porque o simples teste de QI vai reprovar todos eles. É um teste carga moral. Apesar de algumas evidências mais antigas sugeriam, é possível você aumentar o seu QI. Da mesma maneira que é possível você diminuir. É possível aumentar o QI e diminuir o QI. É totalmente possível. Por que quando chega na adolescência, o adolescente japonês é mais inteligente que o adolescente inglês? Exatamente. Por que o adolescente japonês é mais inteligente que o adolescente inglês? Por causa de todo o sistema educacional e do padrão de moral da sociedade. Por causa de todo o sistema educacional e padrão moral da sociedade. Primeira coisa importante, você quer que seus filhos sejam extremamente inteligentes? Primeiro fator biológico, você tem que focar em saúde. Não adianta você focar em ideias. Não adianta você pular para o campo das ideias. Vai ler 10 livros, Joãozinho. Vai ler 10 livros, Maria. Não adianta. Você precisa focar no fator biológico. Não se conserta uma nação se não consertar a biologia do ser humano. É impossível. Você não adianta. O seu filho odeia ler, o seu filho odeia estudar, é porque ele tem dificuldades biológicas perante a isso. Conserta os problemas do seu filho primeiro. Primeiro a gente foca na saúde. A gente foca na saúde para depois discutir o campo das ideias. Não o contrário. Então, por exemplo, seu filho ele precisa dormir bem. O celular que possui Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, 3G, que é uma rede de banda larga mais antiga, 4G, 5G, 6G, o que for. O seu telefone, ainda que desligado, ele emite uma frequência que é imperceptível aos seus ouvidos, mas é perceptível ao seu cérebro. Cérebro, com R. Então o que acontece? Escuta bem porque eu vou lhe falar. Se você dorme do lado do seu telefone, o seu telefone emite uma frequência que impossibilita o seu cérebro, tá, de alcançar o sono REM profundo, que é o sono mais importante para o ser humano. Todos os outros sonos são importantes, mas o REM é justamente o sono que vai alocar as memórias, que vai desenvolver o raciocínio lógico, que vai fazer com que o seu córtex pré-frontal se desenvolva plenamente. Então, o telefone ele emite uma frequência que não possibilita o corpo humano de chegar no sono REM. Você não vai dormir bem. Mesmo que você desligue o seu telefone. Já viu a função recuperar telefone? Muitas vezes o iPhone, você vai lá e desliga o telefone. Você vai lá, seu telefone é roubado. Mesmo desligado, ele deslocaliza o telefone. Porque ele está funcionando, enviando e recebendo sinais. Mesmo desligado. E aí tem toda uma ciência por trás para você inutilizar essas frequências no seu corpo. Vai pulseira de cobre, vai gaiola de Faraday na sua casa para celular. Vai a ciência absurda por trás, eu não vou me envolver nisso. Então você tem o telefone. Outro fator biológico importante. O café, segundo dados oficiais da própria NASA, foi realizado um estudo meados dos anos 2000, onde se mediu cocaína, maconha, todo tipo de entorpecente, LSD e café. Foi feito um teste com aranhas. E
o café obstruiu, as aranhas ficaram incapacitadas de construir teia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Teste da NASA com aranhas e café. Deixa eu ver se vai aparecer fácil aqui, só para mostrar para vocês, ó. É basicamente isso aqui, ó. A NASA realizou um teste, olha só, feito com várias drogas. E deixa eu colocar aqui o teste principal aqui, ó. Isso aqui é, porra, isso aqui é um meme dos outros, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, é esse teste aqui, ó. Eu sei porque esse teste está presente no artigo científico do Matt Walker que eu estou lendo. Esse teste está evidenciado. Eu sei que esse teste é real. Esse aqui não é não. Agora, esse aqui é. Olha só. Introduziram LSD nas aranhas. Olha como é que elas construíram a teia de aranha. Introduziram essa droga que eu não sei o que é. Olha como é que as aranhas construíram a teia. Introduziram marihuana. Olha como é que a teia da aranha é normal. Introduziram café. Olha como é que ficou a teia da aranha. Se você soubesse o que é o café, você não tomava, meu irmão. Você não tomava. É uma droga psicoativa. Você não tomava. Se você soubesse que de verdade o que é o café, você não tomava. Então, o jovem acorda de manhã, primeiro que o relógio biológico do jovem o cara deveria acordar 9, 10 horas da manhã, para mais. Aí o jovem acorda de manhã, interrompendo o seu ciclo de sono reparador, e o que o cara faz? Toma o quê? Cafeína. Olha o que a cafeína é capaz de fazer com os animais, com os seres humanos, com tudo. Aí, meu irmão, você dorme mal, entope de um psicoativo que é cafeína. Como que você quer ter bom resultado nas escolas? Me explica aí. Que mágica, que abracadabra que você vai fazer? Qual coelho da cartola que você vai tirar? Tá vendo? Antes de ir para o campo das ideias, nós precisamos ir para o campo biológico. Então, antes de forçar o seu filho a ler livros, conserte isso. Outra coisa importante é deficiência de vitaminas que podem impactar o cérebro do seu filho. Então, não adianta você dar fandangos, chips, pipoquita, você der miojo para o seu filho querer que ele tenha o mesmo resultado em âmbito intelectual que um japonês, que come super saudável. Não tem como, cara. Então você precisa, no fator biológico, nutrir o corpo do seu filho com supernutrientes. Tá pobre, tá pé rapado, tá fudido, come fígado. Tem todos os nutrientes que você precisa, inclusive, cara, o feijão, o ferro que tem no feijão não é comestível, não é digerido pelo nosso sistema. Cara, não, sabe, fígado, não tem dinheiro, compra fígado, come fígado, cara. Coma fígado. Fígado é um super nutriente. Você está entendendo? Outra coisa importante, Oroponoblis. Você não tem dinheiro, planta Oroponoblis no vaso. O negócio é igual chuchu, vinga para tudo quanto é lado. Em 6 meses a casa está infestada de Oroponoblis. Você está aguentando mais comer Oroponoblis. Então, fígado e Oroponoblis. Quer outra dica importante? Nozes. Ajuda ao pleno desenvolvimento do cérebro humano. Tá caro, nozes? Pula para outra coisa. Sol. Quer ver as coisas mais de graça que tem? Sol. Na hora de você tomar sol, opte por tomar sol num período que ele não estiver tostando com 70 graus Celsius na calçada. Quando o sol estiver numa situação agradável, no horário de meio-dia para 1h, é o melhor horário para tomar sol. Porém, né, com temperaturas, sensação térmica de 70 graus, não dá para fazer isso. Aí você vai ter que tomar sol mais tarde. Mas assim, vai tomar sol? Palmas da mão para frente. Para quê? Para você receber a vitamina D. Na hora de tomar banho, não lave o seu corpo com sabonete, com força, com água quente. Você vai retirar toda a vitamina D que está na sua pele. Entendendo? Vá para o fator biológico. Antes de querer melhorar se tornar inteligente, antes de querer aumentar o seu QI, vá para o fator biológico, vá para a saúde. Aí depois você vai para o campo das ideias. Vai resolvendo os seus problemas. E aí, isso que é importante você fazer. Quer resolver o problema do seu filho? Vai para o campo do biológico, não das ideias. Então, Joãozinho não lê os livros. Beleza. Conserta o seu filho. Começa a fazer o quê? Troca o seu filho de escola, coloca o seu filho numa escola à tarde. Caso não tenha, né, aí, infelizmente, licença poética, né?
É o que tem. Mas assim, comece a mudar o percurso do seu filho. Smartphone, meu irmão, só até 6 horas da tarde. Passou de 6 horas da tarde, esquece, guarda. Gaiola de Faraday, para bom entendedor, meia palavra basta. Guarda, desliga tudo, guarda na gaiola de... Acabou. Por quê? Porque as luzes que são... Eu vou mostrar, eu tô falando uma coisa que é séria aqui, ó. Ó, luz azul emitida pelos smartphones. Tá? Ah, mas o iPhone, ele não tem isso, né? O iPhone é novo, ele não possui esse espectro de luz. Possui. Qualquer televisão, monitor, computador, qualquer aparelho eletrônico que utilize tela preta, isso aqui é uma tela preta, utiliza o espectro azul. Ah, mas agora ficou vermelhinho, porque ele usou um filtro. Não adianta filtro, não funciona. Porque a frequência luminosa, ela vem do azul. Então, essa frequência, ela atrapalha a sua glândula pineal, ela atrapalha você de dormir, ela desregula os seus ciclos. Então, você tem que estar longe do seu telefone horas antes para poder dormir. É simples assim, meu irmão. É simples assim. Então, eu tive que aprender. Eu tive que aprender isso. Então, o espectro de luz é esse, ó, que se utilizam nos smartphones. É esse aqui, ó, é o espectro invisível, que vai lá na sua glândula pineal e desregula tudo. Então, tirar o smartphone do seu filho. Outra coisa, esse teco-teco. Eu não posso falar o nome da rede social. Teco-teco é uma arma biológica da China para destruir o futuro de todas as nações que não sejam da China. O próprio teco-teco é proibido na China. É proibido. Ele não roda na China. Não existe. Foi uma coisa criada na China para destruir o Ocidente. Por quê? Você começa a folhear vídeo, e você cria uma sensação de ansiedade. Para você, olha só, eu estou gravando um vídeo, tem 31 minutos. Eu estou falando aqui para o monitor, tem 31 minutos. O jovem que fica no teco-teco, se passar mais de 12 segundos e ele não mudar de vídeo, ele se torna ansioso. Então, o jovem, ele perdeu a capacidade de concentração. Então, ele não consegue ficar... Eu não converso para a juventude de hoje em dia, porque a juventude de hoje em dia ficou tanto tempo nesses aplicativos que a coisa é muito rápida que ele não consegue assistir um vídeo de meia hora. Não consegue. Mesmo que seja um vídeo que vai mudar a vida dele para sempre, como esse vídeo aqui. Mesmo que seja. O Brasil é o único país do mundo que utiliza luz branca, cara. Quando eu estive na Itália, estive em Portugal e na França, ninguém usava luz branca. Ninguém. Todo mundo usa luz amarela. Amarela para avermelhada, cara. Só no Brasil, luz branca atrapalha. Então, assim, conhecimento transforma. Então, antes de você querer que seu filho se torne um gênio da lâmpada mágica, deixa eu voltar o foco da câmera aqui. Antes de você ir para o campo das ideias, vá para o campo biológico. Vá para o campo biológico. Indo para o campo biológico, conserte os problemas do seu filho. Ele vai crescer mais. A estatura dele, se era para ele ter 1,80 m, ele está com 1,60 m, ele vai começar a crescer mais. O seu filho vai ter mais saúde. E aí o seu filho vai ter gosto por estudar. Porque se o seu filho não tem sono, ele vai conseguir ter mais resistência para poder estudar. Quem tem sono não quer saber de livro, não. Quem tem insônia, quem está dormindo mal, não quer saber de livro não, campeão. Não quer saber de livro não. Então é importante para ele. Tá entendendo? Essa é a diferença. E outra coisa, tenha consciência, incentive o seu filho a estudar sempre medicina. É um pré-requisito para a vida humana. Estuda medicina. Eu estudo medicina. Meu irmão, você acha que eu estou lendo livros de política? Você acha que eu estou lendo livros de filosofia? Não, eu já li alguns, mas não estou lendo. Eu estou focando em medicina. Ah, mas você não é médico. Exatamente, porque a indústria Parará-Pururu Coelhinho da Páscoa, farmacêutica, ela só treina médico para ficar dando remédio. E aí você tem um problema que nunca tem cura, cara. E aí você tem que estudar. Como dizia Dr. Laí Ribeiro, ao qual eu venho acompanhando há alguns anos, estudando o que ele fala veementemente, a farmácia de Deus é a natureza. É a natureza. Então isso que é importante você entender, meu irmão. É isso que é importante.
Hoje em dia, você já viu como é que as... Não, sério. Você já viu como é que as pessoas estão se formando? Você já viu como é que as pessoas estão formando, cara? As pessoas estão formando sem saber nada. Olha para você ver uma coisa. Há alguns meses atrás, eu tive que levar um dos meus filhos para o hospital. Para poder... Ele não estava evacuando, demorava 4, 5 dias. E aí, ia fazer uma lavagem, né? Enfiar um produto, né? Ia fazer... Esse produto joga um tipo de soro com alguns minerais e faz com que, né, saia aquele cocô da criança. Eu contei esse caso aqui. A enfermeira estava olhando um vídeo no YouTube de como que fazia. Vídeo no YouTube, cara. Vídeo no YouTube. A enfermeira, a vida podia... Se errasse, poderia gerar infecção. Cara, poderia parar no CTI. Se errasse, olhando o vídeo no YouTube, o que eu fiz? Falei com o médico, não vou ficar não. A médica, né? Fui embora para casa, apliquei na época o Minilax, fez tudo direitinho, eu mesmo apliquei direitinho, seguindo alguns parâmetros. Aí, comecei a estudar. Peguei, eu não posso nem falar o nome da médica, porque se eu falar eu derrubo o canal. Estudei, e aí eu cheguei à conclusão que a ingestão das crianças falta gordura. Eu não posso falar a palavra, eu queria falar, eu não posso falar. Mas eu não vou poder falar. Eu tenho certeza que não vou poder falar. Essa médica, ela fala que as crianças não estão ingerindo gordura o suficiente. Gordura faz bem. Gordura hidrogenada faz mal. Carboidrato faz mal. Gordura não faz mal, não. E aí, cara, eu comecei a comprar pé de porco, a torresmo. Torresmo em casa tem todo dia. Comecei a comprar... Você engorda. Não engorda nada. Eu já emagreci 10 quilos, meu irmão. Já emagreci 10 quilos. Espera um aninho pra vocês verem. Tô falando sério. Espera um aninho pra vocês verem. Comecei a comprar óleo de coco. Óleo de coco eu já usava, né? Mas eu comecei a comprar óleo de coco pra ingestão. Cara, todo dia eu dou 3, 4 colherzinhas de óleo de coco pra esse filho meu que tem problema de prisão de ventre. Cara, eu fiquei 1 ano comprando remédio. Existe um remédio chamado PEG 4000. É o melhor remédio para criança fazer cocô quando tem prisão de ventre. Não tem nada que chegue nem perto disso. É o melhor que tem. PEG 3350 não funciona. O melhor que tem é um 4000. Né? E de preferência, você compra o quilo dele, 500 gramas para cima. Geralmente na Araújo vende aos montes. Cara, cada pacotinho desse PEG 4000 acho que é uns 110, 120 reais. 1 ano comprando isso aí. Aí eu reduzia eu cheguei até 40 no dia, eu reduzia para 35, para 30, 20, 25, 20. Quando chegava em 10, parava tudo de novo. Meu filho, ele não conseguia fazer cocô, não conseguia. Eu reduzia para 10, ficava 2, 3 dias sem comer. Ou seja, eu não conseguia ficar livre do PEG, O que eu fiz? Tirei o PEG e comecei a dar óleo de coco. Todos os dias come 4 colheres de óleo de coco, meu irmão. E para dar o exemplo, eu como óleo de coco. Para não falar que eu dou o exemplo. Eu vou lá, eu como todos os dias 2 colheres de óleo de coco. Eu dou o exemplo aos meus filhos. Todos os meus filhos comem 2. Esse que teve prisão de ventre come 4. Aí, o que acontece? Come óleo de coco. Quando vai fazer comida, sempre comida gordurosa. A gente fez costelinha de porco, pega aquela gordura e você coloca o arroz. Eu não como arroz. Né? Eu, infelizmente, eu não estou podendo comer arroz porque eu estou emagrecendo, processo de emagrecimento. Mas, como meus filhos estão no processo de crescimento, eles precisam de uma base nutricional, de um carboidrato para poder complementar a alimentação deles. Eles não podem fazer uma dieta cetogênica, que é a mesma dieta que eu faço. Tá? Em base de crescimento, não pode. E aí, o que acontece? Pega aquela gordura, já faz o arroz, bota ali dentro. Com verdura, legume, e a criança come. Quanto mais gordurosa a comida, melhor é. Aí bota comida gordurosa. Meu filho que tinha problema de prisão de ventre, vai no banheiro 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia. Não tem mais problema. Eu ficava puto, porque meu filho não podia pegar o carro, ele se sentia enjoado dentro do carro, por causa do PEG. Meu filho acordava de manhã com dor no estômago. Nossa, papai, tô com dor.
Eu ficava puto com essa merda de... Eu ficava puto, cara. Aí eu falei, eu vou ficar livre disso aí, cara. Estudando. Peguei óleo de coco, estudei, meu irmão. Acabou o problema. Acorda sem dor na barriga, sem nada. Você tá louco ficar dando remédio pra criança? De jeito nenhum, meu irmão. Vamos procurar uma solução. Na hora, resolvemos o problema. Ou seja, você tem que estudar. Igual eu falei, um finlandês lá lê de entre 15 a 18 livros por ano. Quantos livros que o brasileiro lê? Nenhum. Nem pro QI do exército americano o brasileiro presta. E olha que qualquer porcaria entra lá, meu irmão. Você tá entendendo? Perdão, eu até rotei aqui. Mas é importante você entender. Sim, eu tiro a meleca do nariz, tiro a meleca do nariz. Meu irmão, não fica pensando que eu sou Deus, não sou não. Então é importante você entender. Então assim, antes de você mudar o seu filho, de você chegar no seu filho e falar assim, a gente precisa trabalhar em cima da educação brasileira, não muda o biológico. Muda o fator biológico primeiro. Depois você passa para o campo das ideias. Depois você passa... Por que o brasileiro... A maioria dos brasileiros são de esquerda? É por causa de doutrinação nas escolas? Sim. Mas não é o fator principal. O fator principal é biológico. Se você não desenvolve o córtex cerebral... Olha, Jesus Cristo pregou só depois dos 30 anos. A mensagem que Jesus deu você só vai se tornar homem a partir dos 30 anos. A medicina convencional, embasamento científico, artigos acadêmicos científicos, o córtex pré-frontal, essa parte do nosso corpo, o córtex frontal, ele só vai estar plenamente desenvolvido quando alcançar os 30 anos de idade. Ele vai estar só plenamente desenvolvido quando alcançar os 30 anos de idade. E o córtex cerebral, pré-frontal e frontal, ele é responsável por você saber o que é certo e o que é errado. Para saber aquilo que é lógico e aquilo que não é lógico, aquilo que faz mal e aquilo que faz bem. E se quando você dorme com o seu telefone do seu lado, você não consegue alcançar o sono REM. Não alcançando o sono REM, não acontece, o seu córtex cerebral não consegue se desenvolver. E aí, você, mesmo com 18 anos, voltando ao foco da câmera, mesmo com 18 anos, você tem a mentalidade de uma pessoa de 11. Quantas vezes que você não foi para a escola e tinha aqueles garotos que ficavam enchendo o seu saco, aquelas garotas que parecia que tinha um QI de um primata, que parecia que tinha um QI de um mongol. Você fala assim, pô, como é que pode, né? Tem uns caras aqui, parece que tem QI de garoto de 11 anos. E tem mesmo, porque o córtex não se desenvolveu. Não se desenvolveu. Então, o cérebro desenvolveu, o corpo desenvolveu, mas a mente do cara é a mente de uma pessoa de 11 anos. Por isso que acredita em qualquer porcaria. É o fantástico mundo de Bob, o fantástico mundo de Nárnia. Tá entendendo? É por isso que sai falando painho fazendo L, meu irmão. Outra coisa, o álcool é o principal entorpecente no mundo. O álcool, ele anula completamente a absorção, anula melatonina, adenosina. O álcool, eu vou resumir a história para vocês. O álcool não deixa você chegar no sono REM também. Não deixa. Além do celular não permitir você chegar no sono REM, o álcool também não deixa. Você dorme, você fecha os olhos, você apaga. Você se isola do mundo externo, mas o seu corpo não consegue restaurar. Eu tomo álcool rapidinho, eu durmo. Beleza, mas você não alcança o sono REM. Não alcança. Então, por isso que as pessoas que fazem gestão de álcool têm a inteligência mais... a pessoa é mais burra do que quem não bebe. Eu acho que a galera do Islã chama o álcool de falar com demônios, cara, pra você ter ideia. Infelizmente é isso. O álcool impede você de alcançar o sono REM. O principal é o álcool. A cerveja é o principal de todos, que a cerveja, a base de trigo, muitas vezes a base de amido, ela impede o sono REM, cara. Aí quantos jovens que não bebe antes da idade? Por que a criança não pode beber? Pensa, usa o seu raciocínio lógico. Por que uma criança não pode beber cerveja antes dos 18 anos? Por quê? Quem foi que diz que a criança não pode beber antes dos 18 anos? Por que a criança não pode beber? Porque o córtex frontal não está desenvolvido. O pré-frontal e o frontal não está desenvolvido. Ou seja,
ou seja, o córtex, o principal, né, no campo das ideias, o pré-frontal, não está desenvolvido. Se você bebe, você atrapalha o pleno desenvolvimento do córtex cerebral. Só vai estar plenamente desenvolvido com 30 anos de idade. Se você bebe, você está interrompendo o desenvolvimento do seu cérebro. Quando você alcançar 30 anos de idade, pelo fator biológico do corpo humano, o seu córtex cerebral não vai mais se desenvolver. Ou seja, você vai ter 30 anos com a mentalidade de um garotinho de 14. Você não vê um monte de gente velha, burra pra caramba? Pois é. Antes de mudar o campo das ideias, muda o fator biológico. Estou falando para você de pai, muda o fator biológico. Meus filhos, cara, dormem de 9 a 10 horas por dia. Não é porque eu forço, não. A gente deixa dormir. A gente não tem aquela cultura, tá dormindo demais. Porra, deixa dormir. Que tá dormindo 9 horas, deixa dormir, meu irmão. A gente tem essa cultura. Que tá dormindo demais. Tá dormindo demais, não. Deixa dormir. Aí tu pega um filho meu, cara. Eu tenho um filho meu que ele deve estar com 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Esse filho meu já tá na metade da minha altura, velho. Eu fico com medo. Às vezes eu fico com medo, sabe? Fico com medo de criar um ser humano de 2,5 metros, cara. Fico com medo. Depois eu vou estudar como que faz pra reduzir um pouco a altura, né? Cara, filho meu de 1 metro e 8 meses. 1 ano e 7 para 8 meses, em média, tá? Filho meu andando, falando, com mais ou menos 95 centímetros de altura, mais ou menos 95 centímetros de altura. E eu fui no supermercado, sempre quando eu vou, meus filhos, sempre no meu campo de visão, nunca atrás de mim, nunca do meu lado, sempre no meu alcance de visão. Eu também não vou com as mãos livres, né? Eu não vou falar o porquê disso. Cada um interpreta de um jeito, eu não vou ficar falando aqui. Pode ser que seja papel, pode ser que seja faca, pode ser que seja canhão, pode ser que seja passarinho, pode ser que seja seringa, pode ser o que você for. Você interpreta o que você quiser. E aí, meu irmão, é o seguinte, sempre no alcance da minha visão, né? Cara, eu sou uma pessoa super de boa, eu converso com as pessoas, eu não tenho essa questão de ficar assim. Se uma pessoa estranha puxar assunto comigo, a primeira coisa que eu faço, eu boto o meu filho ao meu alcance e faço uma leitura do ambiente para saber se tem alguma coisa por trás ali. Respondo friamente, rapidamente e vou embora. Agora, quando é uma pessoa que eu já conheço, né, igual no caso eu conheço muita gente, cara, é uma pessoa de longa data, tudo, tem uma pessoa que ela é caixa, né, de supermercado, uma amiga da família, né? Cara, ela ficou abismada com o tamanho do meu filho, cara, abismado. Eu falei, pô, esse filho tem uns 4 anos? Não, tem 1 ano, 1 ano e pouco. Não, mas tá muito grande, não sei o quê. Pô, pesando 20 quilos, cara, grande, não é gordo não, grande. Largura do osso, cara. Você vê que criancinha tem um ossinho tão frágil, fica um osso grande do caramba. Pô, desenvolvendo, assustado, cara. Assustado, ficou assustado quando viu a criança, tem 1 ano e pouco. O médico, eu vou no pediatra, né? A gente faz acompanhamento com o pediatra. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não uso a medicina que eu uso. Mas eu vou no pediatra fazer acompanhamento. O pediatra, ele olhou para o meu filho e falou assim, porra, meu irmão, o que vocês estão fazendo com essa criança? Pô, a criança dobrou de tamanho em 1 ano, velho. Dobrou de tamanho, cara. Isso não é normal. Isso não é normal. Pô, mas a gente é uma família saudável. A gente não usa óleo de soja, a gente não usa cloreto de sódio, que é o sal. A gente usa sal ou do Himalaia ou sal mineralizado. Nós utilizamos iodo, iodo raramente se utiliza. A gente faz ingestão de carnes mais gordurosas. O cara olha assim, bom, mas tá grande a criança, cara. Tá grande a criança, não sei o que e tal. Mas se desenvolve. Por quê? Por que o médico ficou assustado? Por que o médico ficou assustado? Porque ele tá acostumado com o pai dando miojo pro filho. Ele está acostumado com o pai dando salsicha pro filho. Ele está acostumado com o pai, quando o filho dorme, o pai vai lá e acorda o filho. Para quê? Para interromper o sono do filho. Porque ele tem a cultura que o filho não tem que ficar dormindo muito, senão vai virar preguiçoso. Aí eles vão sabotando o futuro da criança. Aí a criança fica mal, desnutrida, emburrada, não tem um pleno desenvolvimento cerebral, não tem um pleno desenvolvimento dos ossos. Eu, por exemplo, a gente dá colágeno 2 vezes por semana. Pé de porco para criançada, pé de galinha. Eu também faço ingestão. Eu sempre dou um exemplo. Então, assim, a gente faz a coisa
para que a criança tenha o melhor fator biológico possível. Depois que essa criança tiver 30 anos de idade, que a gente está falando ali da mocidade, que é bíblico, mocidade é tudo aquilo que é menos de 30 anos, quando ela alcançar os 30 anos de idade, já é por conta dela. Eu não vou abandonar meus filhos com 18 anos, mas eles vão aprender até 30 anos de idade. Mas é claro, no caso de meninas, eu tenho filhas também, no caso, é casar o mais cedo possível, tal, tem todo um processo, mas não convém falar aqui agora. Então, assim, a gente desenvolve, tudo desenvolve. Cara, eu tenho eu não vou falar muito aqui, eu tenho um filho meu que vai fazer 4 anos, cara. 4 anos. Meu irmão, esse filho meu é mais inteligente, eu não vou falar a questão, do que um adolescente de 12, 13 anos que me visitava muitas vezes. Visitava a minha família. Ele ia com o pai e a mãe, né, como amigo, por isso que eu não quero falar o nome nem nada. Esse adolescente, quando ele ia, muito mais inteligente, né? Adolescente feminino, né, no caso feminino, né? Muito mais. Você olhar, como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que pode saber fazer operação matemática com 1 ano e meio, velho? Mas tem que estudar, tem que estudar. E assim, conhecimento transforma. Agora, não adianta ler isto e querer que sua vida muda. Você tem que ler. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Vou te falar o meu segredo. Ó. Não estou cobrando nada para vocês. Ó. Deixa eu falar o meu segredo. Eu vou lá no Amazon, procuro sobre livros, os maiores best-sellers. Aí eu leio sobre medicina. Aí eu vou lá, procuro os maiores best-sellers sobre medicina do Amazon. Aí eu vou lá, leio o resumo, a sinopse, para ver se vale a pena ler aquele livro ou não. Porque muitas vezes aparece Crepúsculo, aparece uns lixos ali que eu não quero ler. Então eu vou lendo sobre medicina, né? Aí eu vou pegar o livro para ler. Eu já encomendei lá nos Estados Unidos um livro para eu poder ler. O livro em inglês chamado Water, ok? Que fala sobre a água. Não tem um livro no Brasil que fala sobre a água. E o livro, a tradução do livro é assim: você não está doente, você tem sede. É um livro que não tem no Brasil, não tem tradução no Brasil. Estou trazendo nos Estados Unidos, eu vou ter que ler em inglês. Apesar de falar inglês, eu não sou fluente em inglês. Vou me virar nos 30 para poder estudar. Por quê? Porque as curas são tudo de graça. Só que o sistema não tem como. Como é que o sistema tenta cobrar sobre o sono? Como é que o sistema cobra sobre o sol? Como é que o sistema cobra sobre a água de qualidade? Não tem como, cara. Não tem como. Então, é isso que eu falo. Se você trabalhar em cima da biologia dos seus filhos, eles vão ser gênios. Eu dormia mal a minha vida inteira. Eu sou inteligente. O meu QI está acima de 130. Mas eu dormi mal a minha vida inteira. Inteira eu dormi mal. Dormi mal, meu irmão. Dormi mal. Né? Graças a Deus, o que aconteceu? Eu dormia mal, eu dormia tarde. Né? Então, por exemplo, eu matava a aula para dormir, velho. Hoje eu vejo que ainda bem que eu fazia isso. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Estudando, a gente acaba vendo as coisas. Tem um livro que eu vou comprar agora, chama Barriga de Trigo. Ok? Na minha família não entra trigo. Não entra trigo. Não entra trigo, cara. Nem feijão. Feijão tem antinutriente, não dá tempo de falar isso aqui em vídeo. Mas trigo tem um livro chamado Barriga de Trigo, um best-seller. Eu já encomendei, já comprei. Tá para chegar, Amazon. Né? Eu moro na roça, tenho que mandar essas coisas para parente, né? Para poder buscar. Eu vou comprando livro, cara. Vou comprando livro. O Sono do Bebê, já comprei, tá na minha casa. Próximo livro que eu vou ler, assim que eu terminar o do Matt Walker agora, O Sono do Bebê. Cara, eu amo ler, eu amo estudar. Cara, eu amo. Meu irmão, eu sinto mais prazer estudando do que fazendo SSO. E olha que eu faço SSO praticamente dia sim, dia não, cara. Eu só não faço todo dia porque acho que minha esposa ia surtar, mas cara, a minha testosterona é alta, né? Mas isso porque, pô, a gente faz ingestão de alimentos super saudáveis, né? Então, a gente dorme bem, então, tipo assim, o corpo biológico é bom. Eu não sabia. Há 6 meses atrás, tava fudido. Há 6 meses atrás, cara, eu fui diagnosticado com pré-diabetes, meu irmão. Há 6 meses, não, há 4 meses atrás, diagnosticado com pré-diabetes. É o que eu falo pra vocês, eu tô estudando. Eu não me sinto ainda no poder de trazer isso com autoridade pra vocês. Eu tô estudando, tô comentando pra vocês. Cara, eu tô estudando. Eu tava diagnosticado com pré-diabetes, arritmia, não sei o quê. Tudo foi embora. Só estudando.
Só estudando. Só estudando. Eu amo estudar. Eu tomei um tesão. Cara, quando eu abro o livro, eu sinto um tesão, uma sensação. É algo indescritível, meu irmão. É como se eu estivesse ouvindo a música. Sabe quando você é jovem? Você é jovem e aí, você, sei lá, isso aqui é pra galera da velha guarda. Sabe quando você é jovem e toca Linkin Park? Às vezes você é fã de Linkin Park, você fica oriçado. Mesma coisa, cara. Eu sinto aquele tesão do estudar. Mas eu não estudo qualquer porcaria. Eu não estou estudando o livro da Kéfera, né? Não estou lendo o livro do Felipe Neto, meu irmão. Eu estou lendo livros importantes, né? Livros importantes. Inclusive, eu tô lendo, cara, e eu tô achando que eu vou ler 4, 5 livros por mês. Pô, eu comecei a estudar meia hora por dia, por recomendação do Olavo de Carvalho, grande pessoa. Hoje eu tô estudando 1h15 por dia. Tô só aumentando, cara. Eu jogava videogame, não jogo mais, só tô focando, assim, os tempos livres que eu tenho eu vou ler. Cara, é tão fascinante. Quando a gente lê sobre medicina, é muito fascinante. É um tesão, meu irmão. É um tesão. Não tem nada que chega perto disso. Eu, por exemplo, eu tô lendo um livro, cara. Hoje eu estudei sobre infarto, acidente vascular cerebral. Eu não posso falar a palavra aqui porque ela é censurada. Mio, Parará, Pururu, Coelho da Páscoa, cardite, apneia. A apneia já estudei. Não, a apneia estudei tem uns 2 dias. Fui estudando sobre esses assuntos só hoje, né? Sobre a questão das artérias, como é que as artérias são entupidas, que tipo de alimento que entope as artérias, qual que é o órgão no cérebro que consegue resolver. Cara, eu vou estudando fundo. E aí eu fui descobrindo. Hoje eu estou estudando sobre o coração. Só que eu estou estudando sobre o sono, né? Eu estou estudando os artigos acadêmicos, científicos de Matt Walker, PubMed e do livro do cara. Estou estudando. Tô pegando artigo científico, traduzindo e estudando. Esse cara teve um experimento que foi feito com mais de 500 mil pessoas. Sério, teve um experimento absurdo. Eu não sei como é que esse cara tem dinheiro para isso. Foi feito muito experimento, mas tem um experimento que foi feito em Harvard. O Matt Walker, ele conduziu no laboratório um experimento em Harvard que foi feito com mais de 80 pessoas. Qual foi o experimento que o Matt Walker cometeu? Isso é um artigo científico, não tá no livro, tá? Esse cara colocou 50% das pessoas para dormir 8 horas e meia e colocou as pessoas para fazer ingestão de comida e colocou pessoas que dormiam apenas 4 horas. Ele instigou as pessoas a ficarem acordadas durante alguns dias, 4 dias, que foram... o resultado era para ser feito em 2 semanas, mas eles tiveram que cortar. Eu vou explicar por quê. Fizeram em 4 dias, né? As pessoas dormindo 4 horas por dia, durante 4 dias. A ingestão de carboidrato dobrou. A pessoa que não dorme, ela dobra a ingestão de carboidrato. O hormônio da saciedade, ele não é produzido, e o hormônio da fome ele é intensificado. Só que a pessoa dobrou. Só que isso é o de menos. O problema é o coração. O coração começou a mudar. O batimento cardíaco começou a ter arritmia. A coisa foi fodida. Fizeram o exame em laboratório. Bastou apenas 4 dias, dormindo 4 horas por dia, para o exame de todo mundo que dormiu 4 horas por dia apresentar pré-diabetes, tipo 2. 4 noites dormindo 4 horas por dia, quadro clínico de pré-diabetes e quadro clínico de eu não posso falar a palavra aqui, com problema no coração. 4 dias sem dormir direito. Então, assim, cada vez que eu leio, é uma revelação tão surpreendente, mas é uma revelação tão surpreendente, eu falo, nossa, por que eu não sabia disso antes? Cara, olha, por exemplo, o Matt Walker, ele estava falando sobre a questão de iluminação. Os hospitais, tem um artigo acadêmico que ele desenvolveu para Harvard. Os hospitais, eles usam luz branca para operar os pacientes, para fazer com que o médico fique longas horas sem ter sono. Agora, por que você usa a mesma luz branca que o médico usa numa sala de cirurgia? Não deveria ser assim. Você não deveria ter luz branca na casa. Tá entendendo? A luz que você deveria ter nessa casa, ela deveria estar relacionada a uma luz mais clara de ovo.
Então é tanta coisa que você vai estudando, que você vai descobrindo. Nossa, cara, como que eu não sabia? Eu já comprei lâmpada para minha casa, eu tô substituindo tudo. Sabe, é uma coisa, como que eu não sabia disso? Como que eu não sabia? Ano passado eu fiquei estudando muito sobre parto em casa. Porque se não tivesse, se os médicos não quisessem vir na minha casa fazer o parto da minha esposa, eu teria que fazer. Teria que fazer, infelizmente, meu irmão, teria que fazer. Só que graças a Deus os médicos vieram, né, cara? Vieram. Mas eu avisei pros caras, se vocês não forem, eu vou fazer. Só que eu paguei os médicos, né? Aí eles vieram e fizeram lá. Foi um médico, mais 3 enfermeiros fizeram. Na verdade, acabou com o médico. Esse médico nem veio direito, cara. Ele veio no dia, mas não tinha dilatação ainda. Ele foi fazer uma ocorrência, mas os enfermeiros já tinham feito mais de 500 partos. Aí, pô, eu tava junto lá, foi de boa, cara. E eu estudando. E, cara, eu girei o bebê, eu preparei tudo, sabe? E os caras lá, o enfermeiro, porra, esse cara não desmaiou até agora. Eu olhando pro minha esposa com isso aqui de buraco lá, sangrando, e os caras, pô, você não vai traumatizar não? Eu falei, não vou traumatizar não, cara, eu quero aprender. E aprendendo tal, pra pegar o bebê quando, sabe, aprendendo tudo, cara, aprendendo. Por quê? Porque eu quero aprender. Porque se um dia eu precisar, se um dia essa porcaria colapsar, eu quero saber fazer, cara. Eu não posso sair gritando desesperado. Ai, meu Deus, me ajuda. Eu vou pedir. Antes de ter o parto, a primeira coisa que eu faço é orar para Jesus. Agora, o pai ajuda aquele que faz alguma coisa também, meu irmão. E aí eu fui lá e eu aprendo. Então, isso que é importante. É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês tiverem a capacidade de estudar, vocês vão mudar a vida, cara. Vão mudar a vida. Você é capaz de curar até a esquerda com o fator biológico. É incrível, cara, incrível. Deixa eu voltar o foco aqui. O meu QI, antes de eu fazer essas mudanças, era 135. A primeira vez que eu fiz deu 132. Não é no celular que você faz, não. Você vai no meio acadêmico, geralmente para um psicólogo, geralmente para um profissional capacitado, você realiza o teste de QI dentro do meio acadêmico. Você não adianta fazer teste de QI em celular, não, que isso não representa a veracidade, não, tá? Não representa a veracidade. Então você tem que estudar para você saber. E, cara, daqui a 10 anos, eu quero fazer um teste de QI. Porque se eu tô lendo o tanto que eu tô lendo agora, imagina daqui a 10 anos, cara. Imagina daqui a 10 anos o meu QI que eu vou estar. Imagina. Cara, é o que eu falo, tem que estudar. Cara, eu tinha cabelo branco, eu tava entupido de cabelo branco. E assim, você vai estudando, cara, coisas simples. Estudo sobre água alcalina, estudo sobre sono, estudo sobre alimentação, estudo sobre frequências, você vai estudando tudo, meu irmão. Tem um livro do Masaru Emoto que eu quero comprar lá do Japão, porra, não sei nem como é que eu vou ler japonês, cara. Eu tô seguindo o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falou assim: a biblioteca brasileira é pobre. Ela é pobre. A biblioteca brasileira é pobre. Se você quer aprender, você tem que pular para fora. E eu tô chegando à conclusão. Então tem coisas que eu quero pegar, não estão no meu idioma, ninguém traduziu. Eu vou ter que trazer, vou ter que começar a traduzir. Hoje você tem um telefone, você tem um Google Lens. Você pega o telefone, meu irmão, aponta para o texto, ele traduz para você. Se você tiver dificuldade, entendeu? Cara, eu vou falar para você, hoje o acesso à informação nunca foi tão grande. Eu vivi a época do MSN, cara. Eu vivi a época que você ia na biblioteca, você fazia uma ficha na biblioteca para você pegar livro, para você poder estudar. Você tinha que ir na biblioteca fazer ficha, cara. Eu vivi essa época de 1990, você tinha que fazer ficha para pegar livro. Hoje está tudo online, tudo a um clique de distância e ninguém quer estudar. Eu estou me deliciando nesse prazer do conhecimento. Estou mudando a minha vida, cara. Eu não vou mostrar a foto para vocês, que eu não gosto de expor, mas assim, eu vou mostrar. Deixa eu alcançar o resultado que eu quero. Eu vou trazer uma foto para vocês, eu vou mostrar uma foto para vocês de eu internado. Tiraram uma foto minha dormindo, acho que foi minha tia, minha mãe. Eu estava internado, vê a pança gigantesca, internado, meu irmão, com cheio de fio no corpo. Agora, esse ano, 2023. Agora, meu irmão. É pra você ver, é ter conhecimento. Sabedoria muda a pessoa, cara, muda a pessoa de verdade. Eu dirigi o carro, cara, a minha barriga era tão gordo que eu dirigi o carro, ela ficava esbarrando no volante, cara. Hoje em dia minha barriga nem esbarra mais no volante. E eu, por exemplo,
desde ontem, meio-dia, até hoje, agora meio-dia, estou terminando de gravar esse vídeo, eu não comi nada. Estou utilizando a autofadiga do corpo para poder limpar os órgãos do meu corpo da gordura. Estou utilizando a mesma arquitetura que o ganhador do Prêmio Nobel de 2016 fez, o japonês lá da autofagia. Estou estudando. Comprei 3 livros de jejum intermitente para poder estudar. Não estudei ainda. Eu já tenho plena ciência que faz muito bem. Tanto é que eu já pratico em minha vida. E minha massa muscular continua a mesma. Eu não perdi massa muscular, eu perdi gordura. Estou estudando. Eu amo estudar, cara. Eu não sabia que estudar era tão gratificante como eu estou estudando agora. Eu não sabia. A minha vida era trabalhar. Hoje em dia não é mais assim. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá bom? Fique na paz.